E praticamente o Luiz Inácio Lula da Silva decreta e o anuncia a prisão do Bolsonaro, agora de certo modo, sem nenhum mais tipo de, né, constrangimento, ele já fala abertamente. E o Bolsonaro está em pânico, os bolsonaristas estão em pânico, gente presa, polícia militar, polícia judiciária acionada, polícia civil. A gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, tá? Eu vou mencionar aqui para vocês, mostrar aqui, né, a situação aqui, o Luiz Inácio Lula da Silva atacando o Bolsonaro e os filhos, e também aí a situação da mulher que foi presa. Então a gente vai falar mais sobre essa situação que tem gerado pânico, que tem gerado transtornos nos bolsonaristas. O Lula faz um discurso de certo modo, né, duro, essa que é a realidade, e os bolsonaristas ficam em pânico, e aí, né, a coisa fica feia, tá? O Lula atacou o Bolsonaro no evento lá, que é extremamente importante, né? Mas o Lula atacou não só o Bolsonaro, mas atacou o filho, atacou um monte de gente. E aí a coisa ficou complicada. Enquanto o Lula fazia o discurso, tinha uma mulher lá fora, né, ameaçando, gerando transtorno, e a coisa ficou feia, tá? Inclusive até a polícia. A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. Já deixa um like, já, se possível. Se quiser, depois você dá um like. Mas se possível, se quiser ajudar a gente, hein, já deixa um like logo de cara e vamos para a situação que mostra, de certo modo, o pânico instaurado aí em Brasília. Essa que é a realidade. Bem, você sabe que ontem foi um ato aí todos, né, pela democracia, ou democracia inabalada, e aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso lá realmente extremamente duro, falou sobre algumas situações que poderiam ter acontecido aqui no Brasil, a gente vai mencionar mais sobre isso, mas enquanto o Lula estava fazendo o discurso, do lado de fora tinha uma mulher que estava em pânico, estava extremamente nervosa, atacando policiais e querendo, né, ameaçando as pessoas lá de soltar um gás lá. Essa que é a realidade, tá? Não tem outras palavras não. Então, a coisa ficou um tanto que complicada, essa mulher partiu pra cima lá, e você fala assim, pô, Cláudio, mas e aí? O que aconteceu? Só pra você ter uma noção, a mulher, ela foi presa, tá? Eu não vou mencionar aqui, vou passar mais detalhes pra vocês, mas a mulher foi presa, tá? O Lula estava fazendo um discurso lá, e a mulher começou a ameaçar lá o pessoal, e começou também, né, a ameaçar policiais lá em frente do lado de fora do Supremo Tribunal Federal. Ela começou lá a ameaçar o pessoal, né, as pessoas, e também ameaçou os policiais judiciários. O pessoal presenciou toda aquela situação, chamaram a polícia militar, né, também de certo modo ali para conter, para evitar danos maiores, mas mesmo assim não foi o suficiente. Parece que ela ficou extremamente nervosa, ameaçou lá, parece não, ela ficou extremamente nervosa, ameaçou os policiais e desacatou, né? E aí tem desacata funcionário público. Ela queria, né, pelo menos é o que foi informado, é que ela, de certo modo, ameaçou a contaminar um ambiente com um gás que é utilizado aí por terror, né? Vocês já sabem, por terroristas. Essa que é a realidade. E aí, os agentes chegaram, os policiais, né? Chegaram lá, de certo modo, ao local para tentar conter e evitar qualquer tipo de dano maior, né? Só que ela não, segundo aqui a própria matéria do Globo, ela não se continha. E o Lula estava do outro lado lá fazendo discurso, falando sobre a situação que poderia estar ocorrendo aqui no Brasil, caso, de certo modo, o Bolsonaro tivesse ganho, né? A coisa ia ficar pior. Então o Lula estava lá falando e a mulher estava aqui tocando o terror, ameaçando os policiais. Então, o que acontece? Os policiais prenderam ela, né? A polícia militar lá do Distrito Federal prenderam a mulher, tomaram esses equipamentos dela, essa que é a realidade, e os outros policiais colheram características dessa mulher e encontraram no carro dela uma arma de choque e de certo modo também spray de pimenta. Então, o Lula estava lá, né, alfinetando o Bolsonaro e partindo para cima, e a mulher estava com gás de pimenta, spray, né, e mais arma de choque. Não se sabe de onde essa senhora ela conseguiu alcançar e arrumar tudo isso, mas ela tava lá e o Lula, né, como mencionei para vocês, o Lula estava lá descendo o sarrafo no Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e companhia limitada. A gente já fala mais sobre essa situação aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando, né, sobre a situação do Bolsonaro e mostrando um pouco do que seria com o Bolsonaro aqui no poder. Voltando à situação da mulher,
A Polícia Federal entrou no caso, essa que é a realidade, e também aqui o que menciona, que a Polícia Federal ela entrou no caso, nesse caso aí, os policiais e militares levaram ela lá, de certo modo, para a Polícia Civil, foi, de certo modo, encaminhado, né, o caso à Polícia Federal, e agora, provavelmente, né, essa mulher vai pegar aí, eu ia dizer década, tá? Aí uns 10 anos ou mais, mas pelo visto, talvez pegue décadas, ou seja, acima de 20 anos, porque a situação é complicada. E aqui, antes de falar sobre o Lula, que o Lula falou sobre a situação do Bolsonaro, né, o que poderia geralmente gerar transtorno para todo o Brasil, é importante dizer que eu não sei como essas pessoas são convencidas a fazer esse tipo de situação, a causar esse tipo de transtorno. Talvez você tenha uma opinião diferente da minha, mas o que leva uma pessoa a portar esses equipamentos e ir a um local onde tinha mais de 2.000 policiais, cara, é um negócio assim absurdo. Eu não sei como essas pessoas conseguem, né? Como conseguem colocar essa narrativa, né? Valorada, cheia de ornamentações para entrar na cabeça desse pessoal para eles irem lá. Tinha mais de 2.000 policiais federais e mais, salvo engano, 250 homens da Força Nacional. Então você vê que é uma situação extremamente complicada, um tanto que delicada, né? Então a mulher foi presa, tá? Foi para a polícia. E aí você vai responder por um monte de crime, tá? Essa aqui é a realidade. Não tem uma outra opção. Não vai ficar, foi desacatou e tal. Não tá tudo certo. A casa vai cair, ela vai ficar muitos anos lá. E o pior de tudo isso, fica pensando que vai chegar para advogado, né, fazer algum tipo de defesa. Vou chegar aqui com 40 mil reais, que isso aí não dá nem pro começo. Por isso que, assim, eu não consigo entender como as pessoas vão, se prestam, né, a fazer ter esse tipo de atitude. Mas, enfim, ela foi presa, vai ser, de certo modo, enjaulada por muitos anos. Eu já expliquei sobre essa situação, né, foi presa, né, né, quem mandou ela fazer, né, ou se é que mandaram, né, tá livre. Mas, enfim, enquanto isso, né, falando aqui sobre a situação da mulher, lembrando que é uma matéria do Globo, o Lula vai e faz um discurso, né, extremamente enfático, tá? Parte para cima do Bolsonaro, Companhia Limitada, de uma maneira assim que realmente o discurso do Lula foi duro, mas de certo modo foi um discurso, se você parar para pensar, ele faz de certo modo leva você a pensar. Essa aqui é a realidade. O que acontece? O Lula foi lá ao ato, né? De certo modo aí a ONU, você sabe que a ONU tá nessa parada também. Você sabe que a ONU está nessa parada também, tá aí lutando de certo modo para que as pessoas que mandaram, né, alguns desses extremistas irem lá fazer, a ONU quer que seja punido. Então, o Lula já aproveitou ali de certo modo o discurso e partiu para cima do Bolsonaro, é claro, né? Aí você fala assim, mas ele citou o nome do Bolsonaro? Indiretamente citou 2 vezes no discurso, e não só do Bolsonaro, mas também, de certo modo, desafiou e peitou o Bolsonaro, os filhos e até mesmo o próprio PL. Aí você fala, pô, Cláudio, eu não acredito que isso seja possível. Peitou todo mundo lá, o que ele podia peitar lá, ele simplesmente foi pra cima do Valdemar Costa Neto também e Companhia Limitada. O Lula alfineta aí o Bolsonaro no discurso, né, ao vivo, e falaram assim, escuta, eu vou falar um pouco mais, com mais detalhe pra você, né, pra você ter mais ou menos aí uma ideia, ter uma noção. Lá o Lula no discurso, na cerimônia lá, que era batizado de democracia, né, inabalada, o Lula lembrou aí sobre a situação do 8 de janeiro, que realmente foi um transtorno, né, e citou o nome do Bolsonaro, diretamente ou indiretamente, umas 2 vezes. E o Lula falou assim, aqui não tem ninguém que disputou a eleição, né, quanto eu. Ou seja, o Lula já começou o discurso nessa pegada, tá? Dizendo assim, olha, aqui não tem ninguém que disputou tantas eleições e que acreditam tanto na democracia quanto eu. Por quê? Eu disputei várias vezes com Collor, com o Fernando Henrique Cardoso, e de certo modo disputei com o Serra, essa que é a realidade, e acabou vencendo. Ou seja, ele foi pro segundo turno várias vezes, e aí ele perdeu, o Lula perdeu várias vezes, e no entanto também ganhou. Então ele já começa o discurso nessa pegada, mostrando para as pessoas que nem sempre é fácil vencer na vida. E é claro, tem que ter um pouco de paciência e tranquilidade. Com pressa, né, não se resolve nada. Então o Lula simplesmente
cutucada aqui. Mas enfim, o Lula simplesmente foi pra cima dos bolsonaristas e partiu mesmo de modo agressivo. Ou seja, ninguém aqui disputou tanto. Então, por que é que vocês duvidam tanto da urna eletrônica? Por que é que vocês duvidam tanto, né, que as urnas são confiáveis? Então, o Lula já começou nessa pegada, tá? E aí o Lula vai em um determinado momento, em um determinado ponto, ele fala o seguinte: escuta, deixa eu falar pra você, pra Bolsonaro e Companhia Limitada. Para Bolsonaro, ainda citou ainda, né? Tem aqui na matéria da Folha falando sobre a situação e ele vai simplesmente cita, tá? Não deixa barato, parte pra cima. E ele diz o seguinte: escuta, olha, se o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo, se eles não acreditam tanto, por que é que esses três aí que tem mandato até hoje, falando dos filhos do Bolsonaro, por que é que eles não renunciam? Por que é que, de certo modo, os deputados bolsonaristas não renunciam? Então, ali você vê que, pelo menos na minha visão, é um discurso que faz sentido. Pô, se você não acredita, você acha que tudo isso aí é fraude, você simplesmente pula fora. Então, aqui ele já começou a citar literalmente o nome do Bolsonaro e partir pra cima, tá? E falando, ele também mencionou sobre a situação da Dilma, né? Como é que as urnas foram fraudadas, se tivemos aí uma disputa extremamente acirrada em 2014. Então, o cara realmente foi fantástico, né? Falando sobre a situação. E o pior, né? Ele no discurso lá, que o cara realmente é excepcional no discurso, na fala, na oratória, né? Na arte de falar em público, de convencer as pessoas, ele simplesmente fala que se o Bolsonaro tivesse ganho, né, provavelmente a Amazônia teria virado pó, né, e o Brasil seria para hoje o Mundial. E não é à toa, tanto é que a ONU, Organizações das Nações Unidas, já expliquei aqui qual foi, quando que surgiu, qual foi o escopo, o objetivo, tá aí em cima e querendo que seja punido. Então o Lula simplesmente atacou o Bolsonaro, fez um discurso que realmente é fantástico e, na minha visão, ali deixa que o Bolsonaro sem defesa, tá? Tanto o Bolsonaro quanto os filhos. Se realmente você não acredita, se você não acredita nas urnas, simplesmente pula fora. Cadê? Aí não, né? Eles acreditam na urna em relação só a presidente, para deputado, senador, vereador, né? Enfim, aí eles acreditam. Então o Lula simplesmente partiu para cima de modo coercitivo, de modo agressivo aqui em relação ao Bolsonaro e ainda falou mais ainda, né? O Lula aqui parece que realmente é assim, parece que antigamente ainda existia essa possibilidade de talvez não prender, né? Mas hoje não existe mais. Essa aqui é a realidade. Você vê que a coisa ela vai ficando um tanto que complicada e o Lula vai partindo para cima e para baixo aí e vai soltando aí aos poucos, falando sobre o quê? Sobre uma possível prisão. Porque quando ele vem e começa a citar o nome do Bolsonaro e falando sobre essas situações que o Moraes seria de certo modo, né, arrasta para cima em praça pública. Ou seja, é uma situação da qual, né, existia literalmente uma possibilidade de golpe que realmente fracassou. Então, na minha visão, quando eu vejo os caras vindo assim a público, fazendo esses discursos, igual Alexandre de Moraes, ou 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, vieram a público dizendo assim, olha, será muito, né, tanto que quase que impossível o Bolsonaro sair, né, sem uma punição. Então você vê, assim, não diretamente, né, no caso desses 4 lá, mas disseram assim, não tem como aliviar para ninguém. A ONU em cima, ou seja, de certo modo aí não existe uma outra opção, a não ser, antes de falar, deixa o like aí porque ajuda demais. E se é novo, quiser acompanhar mesmo, se inscreve aqui no canal, tá? E abraça todo o pessoal que tá assistindo aqui, tanto daqui do Brasil, de Portugal, enfim, eu vou me ater aqui ao tema. Então, eu vejo aqui, pessoal, a possível prisão do Bolsonaro e o mais rápido possível, que não tem como, de certo modo agora, algo assim que não tem jeito. Aí você fala, por quê? Bem, eu falo por que não tem jeito, por conta da situação, né? Agora a Organização das Nações Unidas ingressaram aí e, de certo modo, o pessoal eles não vão querer que a democracia seja abalada. Porque se isso cresce aí, isso vai pegar em outros países e aí o mundo vira um terror. Beleza? Então é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, valeu pela força, valeu pelo abraço. E a gente se fala na próxima. Tem um vídeo aí daqui, acho que umas 2 horas e meia. Valeu!